Olá, seja bem-vindo à disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Na aula anterior, discutimos sobre limites infinitos, e nesta nós temos o propósito de discutir sobre limites no infinito. Para iniciarmos a nossa discussão, consideramos a seguinte função: f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. A discussão é em torno de que valor a função f de x se aproxima quando x assume valores negativos cada vez menores e quando x assume valores positivos cada vez maiores. Bom, para o entendimento, apresentamos a tabela. Bom, para x cada vez maiores, positivos, percebe-se que f de x se comporta em direção a 1 positivo. A mesma interpretação podemos fazer para valores negativos cada vez menores. Percebemos que essa função vai em direção a 1 positivo. Isso é possível verificar porque nessa função x está elevado ao quadrado, ou seja, tanto faz, se for positivo ou negativo, o valor se tornará positivo. Ok? Bem, seguindo, para uma interpretação agora geométrica. Vejamos o que nós discutimos na tabela. Então, para valores, acompanhando a curva aqui, para valores cada vez maiores para x, percebe-se que f de x se aproxima cada vez mais de 1, ou seja, dessa assíntota horizontal y igual a 1. O mesmo nós podemos perceber quando x decresce de forma indefinida. Os valores de f de x cada vez mais se aproximam de 1. Logo, podemos dizer que o limite de f de x, com x tendendo a mais infinito, é igual a 1, e que o limite de f de x, com x tendendo a menos infinito, também é igual a 1. Bem, vamos para uma definição formal sobre o assunto. Seja uma função f definida no intervalo aberto, a até mais infinito, e podemos dizer que o limite de f de x, com x tendendo a mais infinito, será igual a L. Bem, isso para qualquer número epsilon maior que zero, deverá existir um delta maior que zero, com um delta maior que a, na proposição, correspondente de tal modo que o módulo de f de x menos L deverá ser menor que epsilon, sempre que x for maior que delta. Bem, numa interpretação geométrica, podemos observar o seguinte. Bom, como nós falamos anteriormente, o x será maior que delta, então nessa condição podemos perceber que existirá um valor para f de x, desde que esse valor esteja no intervalo entre L menos epsilon a L mais epsilon. Ok? Bem, vejamos a mesma definição agora quando o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a L. Nessa situação, novamente, epsilon será maior que zero e delta também será maior que zero, com uma condição em que menos delta será menor que a, de maneira que o módulo de f de x menos L seja menor que epsilon, sempre que x for menor que menos delta. Geometricamente, podemos perceber uma definição então no menos delta, o x será menor que esse valor, logo a curva, em destaque aqui, se comportará no intervalo de L menos epsilon a L mais epsilon. Bom, vamos para um segundo exemplo. Determine o valor do limite de 7x mais 2 sobre raiz de 5x ao quadrado menos 3, quando x tende a mais infinito. Se substituirmos o x no local indicado, novamente perceberemos que temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, para sairmos dessa indeterminação,
Aqui nesse caso, vamos dividir o numerador e o denominador por x. Vejamos. Assim, dividindo então o numerador e o denominador por x, temos a seguinte expressão. Bem, novamente, deixamos o numerador como ele estava indicado na expressão anterior, mas no denominador nós fizemos uma alteração, onde pode ser verificado que o radical estava sendo dividido por x. Nesse você percebe que o x se encontra ao quadrado, ou seja, nós inserimos ele no radical, né, elevando ele ao quadrado. Bem, o próximo passo agora seria o quê? Estar aplicando as propriedades dos limites para um melhor entendimento da resolução. Vejamos. Primeira coisa que foi feita aqui, então, foi aplicar a regra do quociente de limites, onde nós escrevemos, então, limite no numerador e limite no denominador. Outro fato importante, que veja que o limite foi escrito dentro do radical. Isso é possível pela propriedade já discutida em aula anterior. Bem, outra situação que foi aplicada aqui também foi dividido 7x por x, né, ficando 7. E 2 dividido por x ficou 2 sobre x na forma indicada. Já no denominador, a mesma coisa. 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 5. E menos 3 dividido por x ao quadrado é menos 3 sobre x ao quadrado na forma indicada. Bem, o que mais podemos fazer aqui? Agora, aplicarmos as propriedades da soma e da diferença. Então, vejamos, no numerador foi aplicada a propriedade da soma, dos limites, e já no denominador a da diferença. Logo, a nossa expressão fica escrita nessa forma. Bem, em seguida, agora nós estamos tentando aplicar mais uma propriedade aqui. Nesse caso, veja que nós estamos, aqui era 2 sobre x, estamos indicando 2 sobre x sobre 2, que multiplica 1 sobre x. Aqui nós tínhamos 3 sobre x ao quadrado, agora estamos indicando ele como 3, que multiplica 1 sobre x ao quadrado. Com que finalidade? Com a finalidade de nós podermos estar aplicando agora a propriedade do produto, né, de limites. Então, limite de 2 vezes limite de 1 sobre x. Já no denominador, limite de 3 vezes limite de 1 sobre x ao quadrado. Bem, aplicado isso, vamos substituir os valores de x em seu lugar. Vejamos, limite de 7, né, com x tendendo a mais infinito, é 7. Limite de 2 com x tendendo a infinito é 2. Já o limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, e esse valor tenderá a quem? A 0. Logo, aqui nós indicamos por 0. Já no denominador, raiz, né, raiz de limite de 5 com x tendendo a infinito é 5. Limite de 3 com x tendendo a infinito é 3. E para 1 sobre x ao quadrado tende a 0. Logo, indicamos por 0 aqui. O que vai sobrar de tudo isso? Então, 7 mais 2 que multiplica 0 é 0, então logo resta 7. Já no denominador, fica 5 menos 0, ou indicamos por raiz de 5. Ok? Bom, vejamos outro exemplo. Calcular o limite de 7x mais 2 sobre raiz de 5x ao quadrado menos 3, agora nessa situação em que x tende a menos infinito. Bom, se substituirmos o x por infinito, menos infinito, novamente chegaremos a uma indeterminação. Então, para levantarmos essa indeterminação, vamos dividir novamente essa função por x, considerando que o denominador, nesse caso, esse x, né, terá essa cara aqui, ó, de menos raiz de x ao quadrado. Vejamos então. Assim, né, na expressão escrita, vamos dividir então o numerador e o denominador por x. Logo, temos essa expressão. Bem, aplicando no denominador a propriedade que nós indicamos anteriormente, por que nós colocamos esse sinal negativo? Porque agora nós estamos interessados no x negativo. Veja que no exercício anterior nós estávamos nos preocupando em analisar quando o x tendia a mais infinito. Então, por isso, a razão de estar indicando aqui por
menos raiz de x ao quadrado, o valor de x que nós tínhamos indicado aqui. Bem, continuando. Então, como nós temos uma divisão de raiz de x, 5x ao quadrado menos 3 por raiz de x ao quadrado, podemos escrevê-la dessa forma. Novamente, podemos proceder como anteriormente, né? Dividindo cada termo por x. Ficamos, então, com 7 mais 2 sobre x, já no denominador, 5 menos 3 sobre x ao quadrado. Vejamos, o sinal negativo aqui permanece. Enfim, agora aplicamos a regra do quociente de limites, né? Ficamos com essa expressão. Logo, aplicamos a regra da soma e da diferença de limites, ficamos então com essa expressão indicada. Por fim, vamos aplicar a propriedade do produto de limites. Logo, a nossa expressão fica com essa indicação. E, por fim, aplicando o valor de x tendendo a menos infinito no seu lugar indicado. Ficamos, então, com que valor? Com essa expressão, né? Como anteriormente. O que muda em relação ao exercício anterior é só esse sinal negativo aqui. Bem, então, logo, tenhamos o que como resposta? Menos 7 sobre a raiz de 5. Vamos para um outro exemplo. Determinar o limite de 4x ao cubo menos 8x mais 7 sobre 6 vezes x na quinta menos 3, com x tendendo a menos infinito. Então, se substituirmos de forma direta o valor de x na expressão, recairemos novamente numa indeterminação. Para sair então dessa determinação, vamos fazer o seguinte: vamos dividir tanto o numerador e o denominador pela potência de x na quinta. Assim, teremos. Aqui nós estamos optando, né, pelo maior valor de potência encontrado na expressão. Mas também poderia ser feito da seguinte maneira, né, isolando, colocando em evidência a maior potência de x no numerador e colocando em evidência a maior potência de x no denominador. E aí depois realizando as operações necessárias. No nosso caso aqui nós estamos optando pela maior potência da expressão, que no caso é x na quinta. Bem, vejamos então. Dividindo a expressão 4x ao cubo menos 8x mais 7 por x na quinta e 6x na quinta menos 3 por x na quinta. Quebramos essa expressão em termos individuais, né? Isso é possível, né? Porque estamos dividindo cada termo por x na quinta. Logo, simplificando x ao cubo por x na quinta, ficamos indicado com 4 sobre x ao quadrado. No outro, vamos ficar com x na quarta. E no outro termo, só fica indicado. Já no denominador, 6x na quinta sobre x na quinta vai dar 6, menos 3 sobre x na quinta, que fica indicado. Ok? Bom, agora aplicamos a propriedade do quociente de limites, né, indicado aqui nessa expressão. Logo, aplicamos novamente a propriedade da soma e da diferença de limites. Logo, ficamos então com essa expressão. Ok? Vamos adiante. Bem, aqui vamos novamente então tentarmos aplicar a regra do produto. Então, indicamos a expressão dessa forma. Mesma coisa no denominador. Logo, podemos escrever a expressão dessa forma. Agora, substituindo o valor de x menos infinito nessa relação e nessa relação. Logo, esses valores todos tendem a zero. Assim, portanto, o que nós podemos observar que, como aqui vai ser zero, então vai ficar 4 vezes 0 menos 8 vezes 0 mais 7 vezes 0 sobre limite de 6, com x tendendo a menos infinito é 6,
E o limite de 1 sobre x na quinta é 0. 3 vezes 0 será 0, logo vai ser 0 sobre 6. 0 sobre 6 será 0. Bacana? Bem, vamos mais um exemplo. Calcular o limite da raiz de 2x² mais x mais 1 sobre a raiz de 3x² mais x quando x tende a menos infinito. Novamente, se formos aplicar x menos infinito na expressão, chegaremos a uma indeterminação. Agora, para resolvermos essa expressão, nós iremos dividir o numerador e o denominador por x². Vejamos. Então, ao fazermos isso, primeiramente, nós vamos, como os dois estão sobre uma raiz, vamos deixar eles indicados numa única raiz, já aplicando também o limite, a propriedade do limite para essa tal expressão. Bem, dividindo então logo cada termo por x², né, ficamos com essa expressão. Já quebrando ele em fatores menores, né, agora dividindo, então 2x² sobre x² fica 2, x sobre x² vai ficar 1 sobre x, e 1 sobre x². Já no denominador, 3x² sobre x² fica 3, e 4 sobre x² deixamos indicado. O que nós podemos fazer mais? Vamos ver. Bom, aplicando agora, então, a propriedade da soma dos limites, né, em cada termo. E também, ao mesmo tempo, o produto, a regra do produto dos limites. Substituindo os valores de x na posição indicada, ficamos com 2 mais 0 sobre 3 mais 4 vezes 0. Logo, ficamos com raiz de 2 sobre 3. Ok? E por fim, desejar a todos bons estudos e até a próxima aula.